Bora lá, pessoal, o primeiro podcast aqui, sempre tentando ficar na vanguarda de determinados assuntos, um tanto quanto polêmicos talvez, né, mas necessários de serem ditos. Estou com os meus convidados aqui hoje, vou ler aqui porque eu sou ruim de nome, tá? Vinícius Ferreira, é o dono do Clube de Tiros, que vai ter aqui em Morrinhos, já vai abrir, depois um pouco mais pra frente eu vou falar a data, tá? O Hugo Frauzino aqui, que ele é analista judiciário, ele é um estudioso da legislação de arma de fogo e também ele é atirador desportivo. Tem muito conhecimento técnico para trazer, tá bom? Então, meu nome também, né, me apresentar aqui, meu nome é Paulo de Tarso, eu sou advogado criminalista e a minha intenção aqui é trazer, tá, assuntos referentes ao direito, vários tipos de direito, tá? E mais um pouco mais a área criminal. O nome do podcast nesse momento é Bizu Criminal. Espero continuar com esse nome, porém eu admito que eu posso mudar ele daqui a um tempo, mas eu aviso todo mundo aí, tá bom? Vamos começar agora então nosso bate-papo, porque aqui não é nenhuma entrevista aqui. O Hugo tá suando aqui, mas é normal dele. A gente vai falar hoje de quê? Ou você que está mais por dentro do assunto aí? Então, a gente vai dar uma pincelada na legislação de arma de fogo no país, ligada à Polícia Federal e ao Exército, né? Vinícius, se apresente aí, eu tô por fora. Por mais que eu andei por esse canto e por esse meio, eu tô por fora ainda desse mundo aí das armas de fogo. Isso, então, quem eu sou primeiro, né? Eu sou o Vinícius. Minha formação foi em análise de sistemas, nada a ver com tiro, mas eu fui para esse segmento aí. Hoje aqui em Morrinhos mesmo eu tenho uma loja de armas e também um clube de tiro. Já trabalho aí há 4 anos com despacho, né? Com a parte de documentação, depois eu abri a loja de arma e hoje a gente está com um clube de tiro aberto, aguardando as últimas documentações e com um clube de tiro já aberto em Goiânia. Deixa eu aproveitar essa deixa sua aí. Você falou que você faz todo o procedimento para tirar arma de fogo. Porte, posse, registro de atirador, caçador, colecionador. A gente está envolvido em todo esse meio aí. A gente faz todos os processos. Lógico que a gente considera também, você se enquadra em qual parte dessa aí. A gente, atuando junto com a legislação, ver qual é o tipo que você se enquadra, né? Que tipo, como é possível para você ter uma arma de fogo, como é possível para você ter aí essa arma de fogo. Cara, é porque agora eu tô falando de verdade, é porque assim, eu tirei a posse, né? E tentei tirar o porte, mas não consegui, não por negativa salvo engano, da Polícia Federal, né? Porque agora o depois vai explicar pra gente esse negócio, essa bagunça de o que é da Polícia, o que é Exército, o que é Polícia Federal, o que não é mais. Você que vai falar algo, mas espera aí. Antes eu quero saber o seguinte: eu tentei, tirei o CAC. O que é o CAC mesmo? O CAC, você passou a ser, até essa terminologia, tirar o CAC não é bem isso. Você passou a ser um caçador, colecionador e atirador. Então, você é um atleta desse mundo do tiro, ou um caçador, ou um colecionador. CAC simplesmente é a nomenclatura que você tem dentro do CR. Que para você se tornar um CAC, você tem que, na verdade, o que você tirou não foi o CAC. Você tirou o CR, que é o Certificado de Registro junto ao Exército, podendo exercer as atividades de caçador, atirador e colecionador. Então, na verdade, você não tirou o CAC, você tirou o CR, que te possibilita ser um caçador, um atirador e um colecionador. No entanto, talvez pela burocracia você nem sabe, mas lá no seu CR, nesse documento seu, tem lá as atividades que você faz. Geralmente é caçador e colecionador. Caçador e atirador, desculpa. Ah, tá. Hugo, vamos lá, se apresenta primeiro, depois eu vou te fazer umas perguntas que eu tô, de verdade, e tem um monte de coisa que eu não sei, cara. Eu tenho a arma ali, e se eu precisar de usar ela, vou falar um negócio de verdade, que se eu precisar de usar minha arma em alguém, eu tenho que jogar ela nele. Eu tenho que jogar ela nele, porque, ó,
Eu fui brincar, e eu falo brincar porque de atirar ali na chácara de um amigo meu, cara, de 20 tiros eu errei 18. Aí você fala assim, não, mas que distância que tava? Não tava 10 metros, cara. Ou seja, eu tenho que jogar a arma na cabeça do cara. Porque eu tirei lá, assim, acertei na hora, eu treinei bastante antes, né? Porque tem o curso, né? Uhum. Você faz o cursinho, você faz o teste lá, tem a prova, mas depois, cara, tudo que você não pratica, você esquece. E hoje eu tô assim, se apresenta aí e eu quero saber... depois eu faço a pergunta. Então, eu sou o Hugo Frauzino, sou analista judiciário do Tribunal de Justiça. Trabalhei aí há 12 anos de assistente de juiz na área criminal. E aí vim para Morrinhos, hoje eu estou encarregado de escrivania. E assim, quando eu passei a me interessar por arma de fogo, a primeira coisa que eu fiz foi estudar a legislação, que é extremamente complexa, até para quem é operador do direito. E aí eu já me interessei e até falei com a minha esposa, eu falei assim, eu vou possuir arma de fogo. Aí eu fiz todo o procedimento e tamo aí. E agora eu tô sempre estudando arma de fogo. Tem um Instagram, que às vezes eu comento lá, inclusive lá no Instagram, na bio lá, tem um link lá, que tem o meu materialzinho, só que tá desatualizado, porque tô lendo o decreto, tentando entender, vai sair mais instruções normativas da PF e do Exército, justamente para aplicar e tornar prático esse decreto. Você tem arma de fogo, então? Você tem a posse? Eu tenho arma de fogo. Eu tenho a posse de arma de fogo. Você já tem a posse. A posse, ela equivale ao CAC? Agora eu fiquei na dúvida. Não, então, assim, na verdade, a gente tem 2 sistemas de arma de fogo no Brasil hoje. É o sistema ligado ao Exército, que é o SIGMA, e o sistema ligado à Polícia Federal, que é o SINARM. Aí, existem as finalidades. Então, por exemplo, se eu quero ter arma de fogo em casa para defesa pessoal, a arma de fogo vai ficar na minha casa. Em raras exceções eu vou ter que poder sair com essa arma de fogo, tem todo um trâmite legal para eu poder retirar essa arma de fogo de casa. E essa arma de fogo está lá em casa para defesa pessoal. Eu vou reagir a uma agressão que entrar lá em casa. Certo. E a gente tem que deixar claro, a arma de fogo não é para agir, a gente vai reagir. Tá. E aí a gente tem um sistema do Exército, que é a finalidade que o Vinícius deixou bem claro. Colecionismo. Quem gosta de colecionar arma de fogo, eu acredito que em Morrinhos acho que nem tem colecionismo, né? E tem a finalidade de atirador esportivo e a finalidade de caçador. Em tese, essas armas de fogo, elas não são para defesa pessoal, elas são para a prática do esporte, para a prática da caça e para a prática do colecionismo. Inclusive, o Vinícius pode até esclarecer melhor, tem regulamentação no Exército, nas portarias, especialmente na portaria Coloque 150, que determina que essas armas não podem ficar em casa a pronto uso. A gente até brinca, é o termo, uma gíria popular no meio policial, que é deixar a arma quente. O que é arma quente? A arma quente é a arma municiada, é o sistema MEC, que eles falam, né? A arma municiada, a arma alimentada e a arma carregada, que é quando a gente coloca uma muniçãozinha na câmara de explosão, e ali o próximo passo da pessoa, ao ter contato e acesso com a arma, é acionar o gatilho. Você pergunta pro Hugo aqui como é que monta a arma, ele vai falar direitinho aqui, os treinos. Você tá maluco. Deixa eu perguntar um negócio pro você, Hugo. Não, agora eu entendi. Agora você falou um negócio assim, ó. Então o CAC, em tese, você falou que a arma tem que estar desmuniciada, né? Mas ele pode reagir se ele tiver em casa, se ele tiver essa arma em casa só com CAC, por exemplo? Então, eu vou falar, te responder e depois eu jogo a pergunta pro Dr. Paulo de Tarso Advogado. Uhum. Veja bem, se você não tem arma de defesa pessoal em casa, você não tem arma pela Polícia Federal, as suas armas em tese elas estão no cofre desmuniciadas. Uhum. Entra um agressor na sua casa. Geralmente o pessoal fala assim, as armas do Exército, o Sigma, são armas para proteção do acervo. Tanto é que a gente até, antes de 1º de janeiro desse ano, a gente tinha um curso chamado Porte de Trânsito, reeditado pelo governo Bolsonaro. Ou seja, eu deslocar para o clube de tiro um acervo que eu tenho, e eu podendo estar portando a pronto uso uma arma de fogo curta na cintura. É o chamado, o pessoal até apelidou de porte abacaxi, né, Vinícius? O Vinícius sabe aí. Aí, eu tava te falando, hoje já não pode mais. A gente vai até falar, hoje tem o decreto dificultou isso, justamente para evitar... E quem tem não tá valendo mais? Não. Por exemplo, quem tirou esse porte de trânsito? Não, o porte de trânsito acabou, ele não tá valendo mais. Ele não vale mais. O porte de trânsito hoje é o quê? Você transportar suas armas de fogo desmuniciadas pro clube. Uhum. Munição separada de
de arma de fogo. Não pode mais. Não pode pode. mais. Então a gente não pode ir para clube de tiro, então, hein? A não ser ir para lá e alugar arma de lá, né? Porque tem Exatamente. arma para alugar. A gente vai, né, Vinícius, rezando, se a gente for levar nosso armamento, porque Exatamente. a situação Pedindo a concreta Deus, é: você vai com a sua arma para suas armas, ou várias armas, ou várias que é o mais armas, comum. você entra com elas desmuniciadas, e a pessoa, no caso, o bandido, né, o assaltante que quer ter acesso à arma de fogo, vai estar ali na esquina, sabendo que você vai sair do clube com arma de fogo, transportando a arma de fogo desmuniciada. Ou a segunda opção, nos grandes centros, Goiânia, São Paulo, o que o pessoal está fazendo? É justamente isso, está indo e utilizando a arma do clube, para evitar justamente essa situação de se colocar em perigo. Deixa eu perguntar assim, arma do clube. Se você tem um clube, vai abrir um clube agora. Qualquer pessoa pode ir lá dar tiro? Aí Eu falo brincar toda vez, mas pode? Não. A nossa legislação chega a ser ridícula, Paulo. O Bolsonaro regulamentou o que a gente chama de tiro lúdico, que é o quê? Qualquer pessoa pode ir no clube de tiro, lógico que tem uma série de regras que envolvem o clube de tiro e tudo mais, e poderia ir lá e atirar, e alugar a arma e utilizar o clube. O Lula tirou esse conceito. O tiro lúdico, que a gente chama, foi proibido no Brasil. O que é tiro lúdico? Você não tem nenhum documento, não tem nenhuma arma e quer ir no clube atirar. Uhum. Você simplesmente quer brincar com arma de fogo. Uhum. Lógico que a gente usa esse termo, mas tem todo uns parâmetros de segurança. Isso no governo Bolsonaro era permitido. Hoje isso o Lula proibiu. Esse novo decreto proíbe isso. Para você praticar tiro, você tem que ser um CAC. Você tem que ter esse documento CR. O que a gente vai encontrando como alternativa é que você pode, Paulo, sem ter nada, fazer um curso de tiro, o curso você pode fazer. Agora, essa brincadeira você não pode fazer. O curso, qualquer pessoa pode fazer? Pode fazer. O curso ele tem um pouguinho mais de burocracia. O curso é diário? O curso o curso são várias aulas? Como é que é? Aí a gente pode, por exemplo, o curso a gente tem uma abertura, o clube de tiro tem uma abertura para fazer. Então a gente quer criar, atualmente não é comum, mas os cursos no Brasil os clubes estão se readequando a fazer mini curso de 2 horas, com instrutor qualificado, reconhecido e tudo mais. Tem um padrão, então você pode ter esse curso lá. Receber um certificado e etc. Você tem porte? Sim, eu tenho porte, mas o meu porte a gente conseguiu comprovar a efetiva necessidade, mas eu tive ameaça de cliente, etc. Tá. Mas você conseguiu, aí o porte é pela Polícia Federal. O meu, é o que você tentou e não conseguiu. Já faz 2 anos, mais ou menos. E quanto tempo você mexe com isso? Aí eu já mexo há 4 anos. Praticamente 4 anos, um pouquinho a mais. Agora eu sou CAC há mais que isso. Eu sou CAC desde o governo da Dilma, tem um pouquinho mais de 4 anos. Paulo, o próximo passo é a gente pôr o Vinícius pra colocar a arma dele em cima da mesa, pra gente ver se ele tá armado ou não. Você tem a posse, cadê ela? Você tem o porte, cadê ela? Então? Ai, Deus, o homem tá armado mesmo. Desmuniciar, né? Você já tá em cima mesmo. Então, arma aberta em cima da mesa. Que arma que é essa? Essa é uma Glock G22, ela é .40, né? E aí tem uma briga interna minha e do Hugo aqui, que ele prefere 9mm e eu prefiro .40. Mas essa é uma Cara, Glock a minha é igual a da PRF. A sua é a 19X, né? É 19X. Ela é bem semelhante a essa minha, ela tem aproximadamente 1 polegada a menos de cano, a sua, e ela é de outra cor, né? Eu cheguei a cogitar, tem uma 19X também, devido ao porte o tempo inteiro, às vezes aquela cor pode ser que ela sobressaia. Ô Vinícius, o que vale uma arma dessa hoje? Hoje uma Glock dessa tá por volta de 11, 12 mil. E tem arma mais barata que é boa também? A gente tem. O pessoal aqui no Brasil queimou muito Taurus, né? Mas a Taurus está com as armas excelentes. Inclusive a gente tem a G2C, que ela nos Estados Unidos ela foi por 2 anos seguida a arma mais vendida nos Estados Unidos, que é um mercado que tem muita variedade de arma. E a gente tem ela aqui e ela hoje está por volta de 4.200. O CAC pode ou não, rapaz, dar um tiro no ladrão que entra na sua casa?
Você falou que ia voltar a pergunta pra mim, mas eu tô voltando pra você. Já. Então, na verdade, o que acontece? Arma de fogo para atirador esportivo ou para caçador é para finalidade de caça e tiro esportivo. Aí vem o exército e fala que a gente tem que fazer a proteção do nosso acervo. Certo. Então, a partir do momento que há uma invasão na minha casa, eu entendo que eu estou na iminência de ser morto com as armas de fogo. Então, em uma só ação, eu vou proteger meu acervo e, acima de tudo, a minha vida. Então, na minha visão, e aí você seria meu advogado, a nossa tese seria o quê? Legítima defesa. A gente está organizando aqui, Paulo, para quem quiser ir hoje no clube de tiro, com a sua arma, para não correr perigo, o Vinícius, ele vai cobrar uma taxa, ele vai alugar uma van e ele vai ser o quê? A nossa escolta, porque ele pode andar armado. Então, o que acontece? Ele vai ser a nossa escolta. A gente tem uma pessoa armada, a pronto uso, para proteger a gente que está aí desarmado para o clube seguindo a legislação. A gente tem que ficar bem claro isso, Paulo. Nós, CACs, nós que temos armas pela Polícia Federal, a gente tem que ter duas coisas. Primeiro, aptidão para fazer uso de arma de fogo e obedecer a nossa legislação. Então, nós, nesse momento, nós não podemos ir com as nossas armas, porque em tese corremos risco, mas o Vinícius vai escoltar a gente por um preço então acessível. Vamos picotar essa informação sua. A gente não pode ir porque hoje não tem mais o documento, a liberação, o porte de trânsito. Beleza. Surge uma pergunta aqui. Você que tem porte, você tem um clube lá, você pode vir aqui e a arma deve ser, mas a arma ela é da pessoa, né? Você pode portar a minha arma? Não. Não, né? Inclusive, Paulo, assim, um detalhe que o tanto que a legislação do Brasil chega a ser ridícula. Vou te dar um exemplo. Antes da legislação do Bolsonaro, eu não poderia, que é o que acontece hoje, se eu tenho o porte dessa arma, eu não posso pegar nenhuma arma, pode ser minha e tudo mais, eu não posso portar nem outra arma minha. Olha o nível da idiotice. Eu tenho outras armas registradas no meu nome, com documentação, eu não posso portar nenhuma outra arma. Aí você vê a dificuldade, que é uma briga perene minha e da minha esposa. Por quê? Olha o tamanho da minha arma. Dependendo da camiseta, eu não posso portar essa arma. E aí, no governo Bolsonaro, ele liberou que eu poderia, eu tendo o porte, a cédula de porte, eu poderia portar qualquer arma que eu tinha a propriedade dela. Só que agora, com o Lula, nem isso eu posso fazer. Então, eu tenho essa arma e eu tenho que portar essa arma. Então, devido à camisa, a vestimenta que eu uso, eu não posso pegar uma arma menor que eu tenho em casa. Eu tenho que portar essa arma. Ô, Hugo, me fala aí, pela legislação, eu posso perder minha arma, cara, que eu já tenho, que já está regularizada? Você acha ou tem alguma coisa aí que pode fazer eu perder essa arma? Pode. Com esse atual decreto, e mesmo anterior, você pode perder sua arma de fogo. Se você for notificado pela Polícia Federal e não renovar seu CRAF, no prazo de 60 dias, você pode perder a sua arma de fogo. Porque aí a Polícia... O que é CRAF? CRAF, vamos lá. O Vinícius estava falando o CAC, né? Porque, na verdade, eu não sou CAC, eu não sou colecionador. No meu CR está apostilado as seguintes atividades: atirador e caçador. E, na verdade, eu entendo pouco de caça, estou estudando agora caça, estou aprendendo com o amigo Leonardo, lá da loja Instinto Defensivo, estou aprendendo com ele, mas eu não entendo muito. O CRAF, na verdade, ele exterioriza, e é o documento que você tem que ter. Ele vai ser a exteriorização do documento que vai qualificar a sua arma e vai dizer que essa arma está em sua propriedade. O CRAF, a sigla é Certificado de Registro de Arma de Fogo. Quando a gente vai lá no Vinícius, Vinícius, eu estou interessado aí numa arma de fogo e tal. Aí você vai escolher o modelo, o calibre, dentro daquela série, se você pode adquirir ou não uma arma de fogo de uso permitido ou restrito. O Vinícius vai falar assim, então vamos lá. O Vinícius vai solicitar uma autorização. O Exército ou a Polícia Federal vai analisar, vai ver se você preenche o requisito, vai conceder a sua autorização. O Vinícius, depois da autorização, já vai emitir a nota fiscal. Emitiu a nota fiscal, ele vai jogar essa nota fiscal no sistema, seja da Polícia Federal ou do Exército. O Exército vai emitir o CRAF. O Exército disponibilizando o CRAF, aí eu vou lá na loja e falo, Vinícius, vim buscar minha arma. Aí o Vinícius, muito técnico dele, deixa bem claro, o Vinícius, Paulo, ele procura ser extremamente técnico, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, tô andando com arma de fogo municiada, mas o cara do clube de tiro falou que eu podia fazer isso. E o Vinícius sempre, quando ele vai entregar, e aqui eu tô fazendo um merchan pro meu amigo Vinícius, sou filiado ao clube de tiro do Vinícius, e você vai desfiliar também, bom saber que nós vamos chegar lá, Paulo, que você acredita que a gente hoje tem que ser obrigado a filiar. Então ele sempre coloca essas situações, entendeu?
você está sempre regular. junto ao exército. Aí você me falou de perder arma. Vamos lá, situações que você vai, a Polícia Federal e tanto o Exército vai gerar meio que a perda de sua arma. E aí, eu lembro, eu até comentei que você vai ter muito processo administrativo nesse sentido, porque primeiro que o sistema da Polícia Militar, da Polícia Federal e do Exército fala que te notifica eletronicamente. Hoje, muitas das pessoas nem têm e-mail. Ainda o acesso à comunicação digital é pouco no Brasil. Aí você vai receber uma notificação lá por quê? Eles pediu um mandado de prisão, seu nome. Aí, automaticamente, o decreto crava que você perdeu a idoneidade, que é quando você tinha lá que você juntou certidão de antecedente. Automaticamente, você perdeu a idoneidade. Ele vai ser notificado para duas situações. Você, no prazo de 60 dias, transferir a sua arma de fogo para terceiro que tenha aptidão para receber essa arma de fogo, ou você vai entregar ele espontaneamente à Polícia Federal e vai ser indenizado. Ah, não quero fazer nenhuma das coisas. O pessoal até brinca, né? Vou esconder minha arma de fogo. Vou enterrar minha arma de fogo. Tudo bem, mas o decreto prevê que, a partir desse momento, você está cometendo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo. Chegou um chopinho aqui agora, deixa eu ver, fazer um merchan aqui pro meu amigo, que ele trouxe o chopp pra gente aqui, né? Deixa eu lembrar como é que é o nome aí. É Container Gastro Bar. Acho que é isso mesmo. Ô, Hugo. Nossa senhora, não tem melhor não. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui. É chopp da Heineken. Diz ele que é um dos 2 bares aqui em Morrinhos que tem esse chopp, só. Como diz a minha esposa, o melhor chopp que tem gelado é o da Heineken. A cerveja eu já não acho boa, e nem ela, mas o chopp Heineken gelado... Você sabe o que é o mais foda? É só nós 2 bebendo, cara. Isso que é o mais foda. Porque o rapaz tá querendo andar com arma de fogo, não pode beber. Não pode beber, né? O Vinícius tá seguindo as regras de segurança, pede o nosso amigo patrocinador para trazer uma água mineral para ele. É mesmo, né? É mesmo. E até aconselho aí as mulheres que for procurar um marido, procurar um que tem arma de fogo, porque ele tem comprovante de antecedentes. Vamos aproveitar, ué. Fala nisso. Porque eu ouvi o nosso secretário, que é o nosso ministro aí, falando que no discurso, quando assinou o documento lá, que dá uma freada nesse mercado de arma de fogo, ele fala que está salvando vidas, né? Eu ouvi falando assim, tô salvando mulheres de morrer, feminicídio, não sei o quê. Aí você tocou num assunto interessante. Escolhe alguém que tem arma de fogo, porque já verificado algumas coisas estão, né? Exato. Quais são o que tem que ter ou não ter para ter essa arma de fogo em relação à sua vida pessoal mesmo? Então eu vou só falar um pouquinho aí nem esse assunto, esse eu vou deixar para o Hugo, mas é só uma questão desse discurso do nosso ministro, essa parte que você disse aí do discurso que eu estou salvando vidas. Uhum. Na verdade, esse governo nosso, ele está destruindo vidas, porque se a gente considerar a estatística que o falou, a estatística do governo Bolsonaro, só vem caindo as mortes por homicídio. É irrelevante, inclusive nem entra nas estatísticas a condição de algum crime utilizando-se de arma de fogo registrada. Arma de fogo é ínfimo, nem entra nas estatísticas porque é muito pouco. Os crimes são com armas de fogo legal, né? Então isso aí a gente tem que deixar bastante claro que, geralmente, quem passa por esse crivo do Estado, que se a gente considerar, principalmente para o CAC, é um crivo enorme, você tem que fazer um monte de coisa, o Hugo já vai explicar exatamente o que você tem que fazer, mas você tem que fazer muita coisa para poder ter uma arma de fogo. E esse governo, na verdade, ele tem um revanchismo enorme, que nesse momento eu queria até ressaltar. Completando com essa narrativa do governo, a gente precisa analisar um pouquinho também de como foi. Bolsonaro foi muito importante nesse segmento armamentista, mas, Paulo, quem está no meio aí vê exatamente que o Bolsonaro incentivou muito, mas ele mexeu muito pouco na legislação. O que ele tentou fazer? Ele tentou colocar segurança jurídica no segmento, mas a maioria do que o Bolsonaro liberou já estavam liberados a partir de normativo.
Teve muita gente que entrou como CAC, como atirador, a partir do momento que o Bolsonaro incentivou o povo, que o Bolsonaro agiu muito bem nessa incentivar, tem a possibilidade, a gente vai melhorar e tudo mais, mas ele conseguiu fazer muito pouco. O máximo que ele fez foi gerar um monte de coisa que estava em normativo, colocar em decretos, mas que muita coisa, mesmo no governo Bolsonaro, o Supremo derrubou. E eu vou te dar um exemplo aqui, que a gente tem um mito, o Bolsonaro liberou o esporte trans, é errado. O esporte trans saiu a partir de uma normativa do Exército, que estava tendo muito assalto de CAC. CAC no caminho, no deslocamento Clube Caça, Clube Tiro Casa, estava sendo assaltado e o próprio... Parece que vazou, né, Vinícius? As informações de uns CACs no Exato. interior de São Paulo. E aí, Paulo, o que os bandidos fizeram? Armaram para pegar o pessoal de arma de fogo de 40, Com a 50 lista. mil. Isso aqui eu tenho propriedade para falar um negócio aqui para vocês, cara. A gente pensa que esse pessoal não tem essa malícia em descobrir essas coisas. Pelo contrário, cara, isso aí, pode ser o mais escondido do mundo isso aí, cara, que em pouco tempo eles descobrem mesmo alguma brechinha em qualquer que seja o segmento, cara. A gente tá falando aqui de arma de fogo. Exemplo, esse deslocamento aqui da casa até no negócio, cara, eles vão, vai ser desmuniciado, cara, vamos aproveitar. Porque é o seguinte, a gente precisa de arma de fogo nova, né? O cara não vai reagir. Como é que reage? Cara, e eles sabem mesmo, cara, porque talvez o governo, eu não sei, mas talvez o governo não saiba raciocinar nesse sentido, achando que, não, isso aqui isso é coisa à toa, o bandido não vai pensar isso. Mas isso aí é o que eles mais pensam, cara. Eles pegam exatamente nesse intervalo pequeno aqui, cara, nessa brecha gigante, nesse mundo gigantesco, né, da arma de fogo, tudo. Eles vão entrar dentro da... na verdade, esse tipo de coisa aí fez com que realmente... olha só, pensando aqui, facilitou o acesso do bandido a armas, né? Porque assim, não vou pular na casa do cara lá, porque lá dentro eu tô fudido. Lá dentro ele tá quente. Onde que eu vou pegar a arma? Não sei se tá em casa ou não. Então assim, assaltar pegar ele, sei lá. Então assim, acho que para eles comprar arma ou ir direto na arma era mais no escuro, tiro no escuro, né? E agora esse aí não, isso era certeza. O cara tá indo lá. Esse trajeto aqui é do povo vir que dia de sábado, domingo, sei lá, sexta-feira gosta de vir. E, cara, isso aí é... do clube. O clube tem fachada, o clube avisa que é clube, todos os clubes tiram o cara. Paulo, a tendência, se o governo seguisse quem fosse técnico no assunto, tudo ia dar certo. O problema do governo é que foi lá, fizeram um grupo de trabalho, falaram tecnicamente para o governo. O governo se reuniu com a equipe dele e falou assim, eu quero isso, isso, isso. Mas, governo, o grupo de trabalho tratou que o calibre 9, que o calibre 357, calibre 9mm, ia continuar sendo permitido. Não, eu quero que tire o tal do 9mm. É isso. Hugo, deixa eu aproveitar esse negócio aí, porque você falou tanto número aí antes, e agora eu vou... Me fala de maneira, assim, certa. Que arma que a pessoa pode ter hoje de calibre permitido? É só esse 32? Se a pessoa for revolveira, gostar de revólver, eu quero fazer a defesa da minha casa, eu quero ter arma na minha casa, porque eu quero ter um revólver, porque eu acho que pistola é difícil de mexer, dá pane, eu quero um revólver. Exatamente. Ela vai ter o calibre 32. Não, mas peraí então. Tá, não, mas e detalhe, então... Paulo, não tem calibre 32 Smith Wesson. Aliás, se eu vou pensar bem, um revólver calibre 32, ele é quase obsoleto. O decreto define o que é arma de fogo obsoleta. É arma de fogo que não tem mais fabricação, que não tem mais valor e que não tem poder de eficácia. Vamos lá então. Você falou se o cara for gostar de revólver. Então tem a pistola liberada também? Tem. Exatamente. Agora, se ele quiser uma pistola, ele vai ter acesso ao calibre 380. É o máximo que ele consegue ter hoje. 380, tá. Aí eu tenho uma 9mm e tem a ponto... É diferente 380, ponto 40 e 9mm? Isso, exatamente. Paulo, trocando em miúdos. É como se a gente começasse com força
começar a medir forças, assim. A gente começa ali no calibre 380, a gente vai para o calibre 9 mm, a gente vai para o calibre .40 Smith Wesson, aí a gente vai para o calibre 45 ACP, vai nessa subindo. ordem de força. Nessa ordem de força. É sempre essa ordem de forças. A 380 é a mais fraca. É a mais fraca. Inclusive, uma curiosidade de 380, o que é 380? 380, nos Estados Unidos, em vários lugares, nem fala 380, fala 9mm curto, que foi um calibre inventado para armas de backup. Então, eu tenho porte, além da minha arma na cintura, eu porto uma segunda arma de backup. Pequenas armas, que é um projétil mais curto para fazer uma arma compacta. Então, na verdade, 380, no mundo, tirando o Brasil, ele é utilizado como arma de backup, a segunda arma. Que aqui no Brasil é outra palhaçada, por exemplo, no meu caso. A gente falou um pouco antes daquele cara cinza, né? Daquele perfil do homem cinza. Devido ao meu segmento, eu não posso ser o cara cinza mais. Todo mundo já me conhece, sabe que eu tô armado. Então, se o cara vem me abordar de alguma forma, ele sabe que ele tem uma arma ali, eu tenho uma arma. Então, para minha defesa, eu deveria estar portando uma segunda arma, que na nossa legislação é proibido. Eu tenho direito a porte de uma arma de fogo. Ridículo, não tem o mínimo de sentido. O Bolsonaro chegou a tentar liberar a segunda arma de fogo para o porte, para policiais e quem tem porte, porém o Supremo derrubou lá no começo. Só completando o que a gente falou, o Bolsonaro tentou fazer algumas coisas, mas o que realmente vingou foi pouquíssimas coisas. O que ele foi bom demais para o segmento foi incentivar. Ele teve um incentivo enorme, algumas coisas que eram normativas ele jogou em decreto, que dá uma segurança jurídica melhor e tudo mais, que a gente tinha prisão de CACs irregulares e tudo mais, mas mesmo assim esse governo com essa narrativa, tentando mudar a narrativa, a gente viu que os crimes diminuíram, mas ele simplesmente quer destruir o segmento por puro revanchismo, né? Me fala um assunto interessante que você estava questionando aquela hora. É porque assim, o pessoal fala assim, eu tenho 18 anos, eu posso comprar uma arma de fogo hoje com a legislação atual? Quando que eu posso ter acesso a arma de fogo? É importante deixar claro, Paulo, que para você se tornar um caçador, um atirador, ou um colecionador, você pode ir lá e fazer o seu CR, você emitir o seu certificado de registro. Basta você ter 18 anos. Mas você só vai ter acesso a uma arma de fogo sua quando você fizer a idade de 25 anos. Então, hoje no Brasil, quando eu posso possuir uma arma de fogo, desde que eu preencha os requisitos por lei, quando eu tiver 25 anos de idade. Ah, mas 18 anos, vamos supor, eu sou apaixonado por arma de fogo, eu quero tirar. Você vai fazer o seu CR, vai lá pro clube do Vinícius, o instinto defensivo, o Búfalos Gun, e vai atirar com arma de fogo do clube. Você está extremamente regular. Voltando ao assunto, a gente tem que ressaltar, Paulo, que hoje, para você ter uma arma para defesa pessoal, você tem que registrar ela na Polícia Federal. Lá na Polícia Federal só aceita calibre permitido, que é isso que a gente falou, que é o 32. E além disso, você, antigamente, até no outro governo Lula, no governo Dilma, você declarava sua efetiva necessidade. Então, com a arma de porte, quando você tirou também era isso, você declarava que você precisava. Ponto. O órgão, para até 4 armas, ele era obrigado a te permitir ter arma de fogo. Agora, no governo Lula, você tem que provar efetiva necessidade. Você tem que comprovar que você teve alguma situação que ameaçou a sua vida. Então, você tem que provar, ao invés de declarar, você tem que provar. Tá. E você precisa de uma arma para sua defesa. Só que o pior, hoje, para você ter uma arma para sua defesa, eles só vão permitir, além de você ter uma burocracia enorme para provar que você tem um risco, sua vida está em risco, você ainda vai poder comprar somente uma arma obsoleta. É isso, essa situação que o governo Lula nos deixou aí nesse momento. Paulo, só fazer uma adenda aqui, nosso amigo Reinaldo, vigilante lá do Fórum da comarca de Morrinhos, aqui no estado de Goiás, só deixa claro essa situação. Lembra que eu te falei que hoje o 38 SPL, que é o revólver do vigilante, do vigilante de shopping, ele estaria restrito, aí em tese o vigilante estaria cometendo crime de porte ilegal de arma de fogo. Sim, Só deixar claro, a situação foi tão esdrúxula que o governo pensou, gente, que bagunça que eu cometi aqui, que equívoco. O pessoal reuniu um grupo de trabalho hoje na PF, na verdade hoje não, ontem na PF, e aí eles traçaram alguns entendimentos. Primeiro deles,
quem tem as empresas de vigilância, os vigilantes atuais podem trabalhar com os seus respectivos revólveres calibre 38. Não vai ser considerado crime. Quem tem porte para exercer das suas funções. Detalhe, por isso que eu tô te falando. Aí eu tô lá com o meu pedido de autorização lá na loja do Vinícius de um revólver calibre 38. O governo aí falou assim, suspende, sobresta essas autorizações porque hoje o calibre 38 é restrito. É mais ou menos aquela situação, Paulo, quem tem, tem, e quem não tem não vai poder ter mais. É mais ou menos a situação, inclusive o decreto, ele ressalvou essas situações justamente para meio que amenizar, vamos dizer, de ato jurídico perfeito e acabar, para não falar direito adquirido aqui, ele ressalvou essas situações. Então, por exemplo, seu caso, Paulo, você tem uma arma de fogo de calibre permitido. Se essa arma de fogo desculpa, hoje você tem ela de calibre restrito, que é o calibre 9mm. Se essa arma de fogo tiver pela Polícia Federal, e lembra que eu te falei que Polícia Federal, nós não temos possibilidade de adquirir arma de fogo de calibre restrito, aí você estaria ilegal? Não. Você pode continuar com a sua arma, tranquilo, você vai renovar regularmente o CRAF, inclusive quem tem porte. Por exemplo, a situação aqui do Vinícius. Hoje ele porta uma arma de calibre restrito. Em tese, ele não poderia portar essa arma. A arma que ele poderia portar é a arma 380, calibre 380. Ou 380 ou 32. Ou 32, Wells. Aí ele tá ilegal? Não, porque o decreto veio lá no artigo 79 e resolveu essas situações. O ato jurídico está consolidado, quem tem vai continuar, vai poder renovar, está regular, ele vai ter o documento de porte dele e vai apresentar. Não é necessário, por exemplo, Paulo, ele desfazer dessa arma, transferir ela para um terceiro que pode, ou entregar ela mediante indenização, que o governo vai propor, no sentido de desarmar a população, e aí ele não vai precisar de fazer isso, ele vai poder continuar com a arma de fogo dele. Agora, se ele falar assim, eu quero uma segunda arma de fogo, só vai restar ele o calibre 380, e é só o 380 porque eu sei que o Vinícius não é revolveiro, ele é pistoleiro. Opa, pistoleiro pegou mal, né? Ele gosta de pistola. Não, ficou pior ainda esse negócio de código, né? Mas tá bom, deixa eu contar uma história minha que aconteceu comigo antes de tirar minha arma. Eu fui fazer uma prova de delegado lá em Fortaleza, na época quando eu estudava. Saindo da prova, eu peguei o celular e mandei mensagem para um amigo meu, cara, que era policial civil aqui. Cara, fiz a prova, porque a gente estava estudando junto na época, não sei o quê. Inclusive, ele é o Kleber que faleceu, eu lembro, sabe? Conheço demais. Mandei ele, pra ele, não sei o que, a gente conversou sobre... Eu tava dentro ainda do local de prova. Resumindo, a Polícia Civil interceptou minha mensagem. Ainda em horário de prova, porque eu terminei mais cedo. No outro dia, eu estava lá na delegacia. Porque tiveram notícia lá que tava vendendo prova. Né? E eu caí nessa investigação. Né? Fui lá, prestei depoimento, falei, não faço nem ideia do que você está falando. Conhece fulano de tal? Não. Eu tive dificuldade em tirar a posse por conta desse negócio de Fortaleza que já faz uns 15 anos e não saiu, cara. Eu tive que fazer uma certidão, porque não sai. Sai certidão negativa, o criminal sai. Mas aí tem algum sistema interno, que eu não sei o que acusa que eu tive lá em Fortaleza. Aí eu tenho que pedir uma certidão narrativa lá da própria delegacia para falar o que é. Assim, foi um custo maior, cara. Ô Paulo, aí entra a questão do governo. O que acontece? O governo ele não pode banir arma de fogo. Até porque a Constituição ela assegura o direito ao desporto, a prática do tiro desportivo. O Brasil é ouro olímpico em prática de tiro desportivo. A primeira medalha olímpica brasileira foi no tiro desportivo. Então, a Constituição assegura. Se ele fizer isso por decreto ou por lei, essa lei vai ser materialmente inconstitucional, ou seja, ela vai contrariar a Constituição. Aí o que ele faz? Ele vai dificultando o acesso. Aí você vai me falar, você está lá no fórum, lá, a gente está lá todos os dias, a gente sabe que, por exemplo, hoje tem que emitir as certidões de antecedentes nos sistemas. O que o governo pensou? Ele pensou assim, Paulo, eu vou lá e falo, o Paulo cometeu um crime de lesão corporal, senhor delegado. O senhor pode instaurar inquérito policial, se o crime for de ação penal pública incondicionada, aquele negócio todo. Você vai lá e o procedimento policial está tramitando lá na delegacia de polícia. Por outro lado, hoje é muito comum o Ministério Público investigar. Né? Ele instaura aquele PIC, procedimento de investigação criminal. E isso não entra no banco de dados do vamos dizer aqui, certidão de Goiás, do Tribunal de Justiça. No porquê? Você não houve instauração de ação penal. Então, quando você gerar sua certidão lá com seu CPF, não vai constar. Aí o governo veio e disse assim, olha, certidão de antecedentes criminais. Mas ele vai ter que comprovar processo criminal
E lembra das execuções penais, que é quando o indivíduo é condenado, o processo acaba e vai instaurar um processo de execução que vai cumprir a pena? Isso. Vai ter que ter execução penal e procedimento policial. E aí o que acontece? O sistema vai atualizar de tal forma, Paulo, que se tiver alguma coisa na delegacia de polícia ou no Ministério Público, o sistema vai cruzar dados. Você não vai conseguir gerar sua certidão. Cara, então ninguém vai conseguir mais, cara. Porque assim, cara, quem nunca teve um entreveiro, até sem querer, cara, tipo assim, qualquer coisa. Bom, eu não sei o que eu pensar aqui, mas pra você ver, eu fui na delegacia, a delegada era da mulher Camila, nunca me esqueço desse nome, que eu falei assim, doutora, eu preciso ir embora, a minha passagem, o meu voo tá marcado, exemplo, pra agora 19 horas e já é 5 horas da tarde. Ela falou assim, ó, se você sair daqui, você vai chegar na sua cidade indiciado. Ela falou, deixa jeito. Aí eu falava, eu remarquei uma passagem, paguei R$ 1.000 a mais, e fui lá. E só falei assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver, só, cara. E mesmo assim, tive dificuldade. Isso que você falou aí agora, é do novo governo, ou já era assim? Consta desse decreto. Ah, é? Aham. Então, assim, Paulo, aí o que eu te falo? Que o governo está em conversação com o Conselho Nacional de Justiça para que você emita uma certidão geral. Porque eu vou te explicar, Paulo, a gente sabe que o sistema tem falha, mas a partir do momento da falha do sistema, o governo descobre e regulariza. Vou te dar um exemplo. O Vinícius está aqui, ele pede para a gente os documentos. Vamos supor, Paulo, vamos supor que você tem um homicídio lá no Pará. Não, homicídio não, né, Paulo? Uma lesão corporal lá no Pará. Aí você muda para Goiás, fixa a residência aqui, e aí na hora que você vai lá no Vinícius, Vinícius, eu quero comprar uma arma de fogo aqui nesse time defensivo, na loja do nosso amigo Vinícius. O Vinícius, ele vai emitir uma certidão de antecedentes criminais, ela vai ser só Goiás. Você tá entendendo? Não vai pegar o processo dele lá. Então, qual que é a ideia do governo? E é inteligente, Paulo. A gente que é caçador, tirador esportivo, tem que seguir a regra. A gente tá aqui, a nossa classe tem que ir pela regra. Não podemos ser exceção e bagunçar todo o sistema. A gente tem que seguir a regra. É o que nos impõe. O sistema tá aí. Nós temos que adequar a legislação. Quem gosta de arma de fogo, quem gosta de disparar, quem gosta de divertir com arma de fogo, segue o sistema. E que carrega? O CNJ emitiu uma certidão de âmbito nacional. Porque aí você vai pegar todos os tribunais de justiça dos 27 estados, né, 26 mais o Distrito Federal, vai pegar Tribunal de Justiça de Crime Federal, TRF. Aí vai pegar essa certidão. E detalhe, os últimos 5 anos. O governo quer que seja nos últimos 5 anos. Então, por exemplo, o Vinícius está lá no Pará, morou lá, e 3 anos ele resolveu vir para Morrinhos, procurou emprego. O Vinícius vai ter que juntar a certidão, ele teria que juntar a certidão de Goiás e do TJ do Pará. Por quê? Porque ele morou no Pará e voltou. Então, Paulo, Paulo, sabe como é que chama isso? Na visão do governo, na visão especialmente do ministro Flávio Dino, é o que eles falam, o liberou geral do governo anterior. A gente está aqui, Paulo, o assunto é sério, a gente está aqui de maneira descontraída, mas assim, a gente tem que desconstruir inverdades. Eu não estou aqui a defender governo de esquerda ou governo de direita. Eu estou aqui porque eu tenho afinidade com arma de fogo, eu gosto de arma de fogo. É um esporte hoje que tem se popularizado. A gente estava até comentando. Ô Paulo, eu tô lá na loja do Vinícius, vou lá beber meu café, fazer minha horinha lá. Chega um cara lá, eu brinco com ele, fala, Sorecá, que falou assim, arma de fogo é muito bom, né? É muito bom. Aí eu pergunto pra ele assim, tem quanto tempo, Sorecá? Quanto tempo que o senhor mexe com arma de fogo? Aí ele vira e fala assim, certinho, regularzinho, desde o início do governo Bolsonaro. Mas eu mexo com arma de fogo, eu tenho arma de fogo em casa há 20 anos. Sabe o que acontece, Paulo? O governo possibilitou que essas pessoas que tinham armas legais, que de difícil acesso na política do governo anterior, quando viu o governo Bolsonaro, é como se ele falasse assim, pessoal, saia da ilegalidade, apresente seus armamentos, vamos tornar algo acessível para que todos fiquem regulares. E é isso que aconteceu. Por isso que o número de CAC saltou de 202 mil no governo anterior ao Bolsonaro para 808 mil cargos atualmente. Ou seja, facilitou, Paulo, porque hoje, se eu fizer um disparo de arma de fogo com a minha arma, o governo sabe onde está a minha arma. Eu tenho que ter onde eu comprei a munição. E, Paulo, eu gosto de arma de fogo. Eu não vou fazer qualquer merda que impossibilite eu ter acesso à arma de fogo. Então, é assim, Paulo. É igual eu falo, Paulo. O pessoal, eles querem pegar no geral. Por exemplo, todo mundo sabe, Paulo, que sistema bancário tem fraude. Você concorda? Todo banco tem fraude. Aí vai lá, o Banco Central fala assim, olha, em razão das fraudes que está tendo, eu vou acabar com o sistema bancário.
Vamos voltar para o tempo de papel moeda. Scam, vamos trocar mercadoria, então. Vamos acabar com o sistema bancário. Não é assim. Olha, o sistema bancário tem fraude e nós precisamos de aperfeiçoar o sistema bancário. Então, não raras vezes, e acontece, Paulo, o Vinícius aqui sabe, às vezes não acontece, a gente não está aqui também para falar só, mas às vezes tem um CAC que ele se torna CAC para passar armamento. Às vezes tem um cara que é de um clube de tiro e ele realmente faz coisa ilícita. Beleza, ele vai ser punido. Inclusive, no nosso meio, esse cara não é bem-vindo. O cara que é ilegal no nosso meio, que não cumpre a legislação, ele não é bem-vindo. Lembra que eu falei para você que o Vinícius fala justamente o que é a pessoa que está lá comprando uma arma de fogo, o que é que ela pode, o que é que ela não pode. Então, é assim no nosso sistema. Então, peraí, tem falhas no sistema? Tem, a gente reconhece, o sistema é falha. Então, vamos aperfeiçoar o sistema de fiscalização, não Paulo. Extinguir. Paulo, eu tô aqui, tranquilo com você, eu recebo uma ligação aqui hoje. Pessoal do Exército, que aqui a nossa jurisdição é submetida ao Exército de Ipameri. Eles viram para mim e falam assim, nós estamos indo na sua casa amanhã para fiscalizar seu armamento. Aí eu tenho que estar lá em casa amanhã, receber o pessoal do Exército, mostrar todas as minhas armas, e eu não tenho muita. Eu tenho que mostrar todas as minhas armas, eu tenho que mostrar CRAF, eu tenho que indicar para ele que minhas armas estão em local seguro, que não estão acessíveis às minhas filhas, que a minha casa tem segurança, Isso tem cerca elétrica, frequência. entendeu? Então, assim, como que... Veja, como que esse decreto ele está dificultando o acesso de arma de fogo ao bandido? Pelo contrário, vamos agora facilitando. Vamos agora focar no... Como é que uma pessoa... Tá, vamos deixar de lado essa dificuldade. Só uma pessoa que quiser tirar arma de fogo hoje. Você falou em segurança. Várias pessoas me perguntaram isso, eu vou repassar para vocês aqui. Precisa ter um cofre mesmo só para arma? Então, na verdade, salvo me engano, o anexo 4 da portaria número 150 do COLOG, anexo F, né? Isso, anexo F. Ela define os critérios de segurança e lá ela designa um cofre. Mas o importante, né, Vinícius? O Vinícius vai esclarecer aqui. É você ter a arma em local seguro. E vamos combinar que o cofre escondido na sua casa é um local seguro para você armazenar sua arma de fogo. Mas perigoso também, né? Se você for pensar bem, né? Porque eu fico pensando assim, cara, até eu abrir meu cofre, se estiver entrando alguém na minha casa, cara, dá tempo do cara... Se eu ouvir abrir na porta de casa, a minha arma tá num lugar estratégico em cima que eu já pego e já... Se ela tiver num cofre, cara, eu não posso deixar o cofre aberto, porque senão meu filho tem acesso. É muito fácil, né? Então, tipo assim, eu fico na dúvida, o que eu faço? Eu compro o cofre ou deixo ele em cima do guarda-roupa? Exato. A legislação brasileira é uma loucura, né? Se a gente for tratar a legislação a fino, né? O que é o ideal? Você tem uma arma registrada na Polícia Federal, essa pode, segundo a legislação, apesar dela ter que ficar num local seguro, você declara que ela vai ter um local seguro, mas ela pode ficar municiada. E o seu acervo de CAC, de atirador esportivo, caçador ou colecionador, essas têm que estar na sua casa, é obrigado, estar na sua casa, desmuniciada dentro do cofre, um local seguro. Esse cofre tem que ser escondido, o telhado tem que ter segurança e etc. Tem uma série de requisitos para que você seja um atirador esportivo. E apesar do que o governo vem com a narrativa que essas vistorias não acontecem com muita frequência. Teve uma brecha aí na época de pandemia, que o Exército evitou essa vistoria, mas ela acontece com frequência. Eu te falo aqui que pelo menos uma vez no mês tem equipe aqui em Morrinhos vistoriando. Principalmente o pessoal que tem suspeita de algum ilícito ali envolvido. Deixa eu te colocar um fato que aconteceu comigo. Não, assim, o fato... Quando eu tirei a minha licença aí, a minha autorização para posse, talvez eu esteja usando o termo incorreto, eu não sei, realmente eu me perco nisso. Eu lembro que eu tive que passar... Eu falei assim, eu quero uma guia para eu poder transitar com a minha arma da minha casa até no meu escritório. E realmente, a pessoa que tirou para mim, ela pediu várias vezes, não, me manda seu documento atualizado, tô tirando agora. Aí falou assim, a sua guia, eu vou falar um termo que não sei, foi aprovada, não sei. E aí, ou seja, você pode transitar... Aí a notícia que eu tive foi assim, não, você pode agora transitar com a arma da sua casa para o seu escritório e vice-versa. O que é isso? Infelizmente você foi ludibriado por essa pessoa, Paulo. Isso aí não existe. Não existe? Existe essa guia para você fazer isso uma vez.
Inclusive, Só quando eu compro. Inclusive Ou- essa pessoa te informou de tão equivocado que ela foi, que ela induziu você a cometer um crime. Exato. Você, toda vez, se você fez, acredito que você não fez, mas se você fez esse transporte com frequência, cada ida você cometeu um crime. Essa guia, ela funciona o seguinte, ela foi feita para que você troque essa arma de lugar. A arma da Polícia Federal, ou ela fica na sua casa, ou ela fica no escritório. Ela não pode ficar nesse trânsito. Outra coisa que eu lembrei, talvez você saiba informar melhor o que seja. A pessoa me informou que ela tinha, que esse guia, vou chamar de guia, tinha uma validade, não sei se é de 1 ou 2 anos, acho que 2 anos. O que é isso? Ele me deu a informação que essa guia tinha uma validade de 2 anos. Aí, Paulo, a gente tem que analisar esse documento. É. Não sei desse conhecimento. Mas você fala assim, não, cadê o documento? Não, eu também nunca vi. Exato. Exato. Então, assim, não sei quem te... aí vai a questão também de você trabalhar com pessoas que você conhece a idoneidade, que tem... Porque, por exemplo, a gente com esse... muita gente quis ter arma, Paulo. Nessa época aí, Bolsonaro, muita gente quis ter arma. Como eu falei anteriormente, o Bolsonaro incentivou. Muita gente foi atrás. E aí, muita gente que já tinha a índole duvidosa entrou nesse meio. Porque já era aquele cara que vendia arma em lugar, já era aquele cara que fazia algum ilícito por aqui ou por lá, e ele entrou nesse meio. Infelizmente, a gente passou por isso. E ludibriou muita gente. A gente tem um contato aqui com o pessoal da polícia aqui, que a gente viu aberrações nesse meio aí de até má fé de pessoas que se diziam despachante e agindo com produtores rurais, fazendeiros aí, com muita má fé e pegando a posse, simplesmente tirava o documento de posse, a pessoa tinha a posse daquela arma na sua fazenda e ele falava, cara, isso aqui é seu porte, você anda aí na cidade que você está autorizado a portar arma. Ô Paulo, a situação é tão esdrúxula com esse decreto que ele faltou tanta técnica nele, conhecimento empírico mesmo. Você já tirou de arma de pressão, de chumbinho? Sabe aquele chumbinho que você leva lá pra fazenda? Vamos brincar aqui, acerta a latinha. O governo pegou esse decreto e sabe aquela arma que o Vinícius tem para vender lá? Acima de 6.0 tem um chumbinho que é 6.35. Ele utiliza o quê? O disparo, a arma de pressão, ela utiliza disparo por ação do ar comprimido, que a gente fala que é o CO2, é um cilindrozinho assim de CO2 para você brincar, ou por ação de mola. O governo veio e falou assim, hoje você não pode ter uma espingarda melhor, vamos falar assim, tecnicamente, você não pode ter uma carabina de pressão acima de 6 milímetros. Então o Vinícius tem uma carabina lá na loja dele, várias de 6.35, um chumbinho de 6.35. Um chumbinho. O governo pegou e equiparou essa arma que dispara por ação de mola a arma de calibre restrito. Eu vou falar equiparou porque arma de fogo, Paulo, a gente não pode dizer que essa arma foi considerada arma de fogo, porque arma de fogo, tecnicamente falando, é um objeto que dispara projétil, que expele projétil por ação de gases que consta da munição numa câmara de explosão. Então, ele equiparou. Então, por exemplo, o Vinícius está lá. Ele poderia vender para você, até no decreto, essa arma com nota fiscal. Hoje, sabe como é que ele faz para ele te vender essa arma? Você tem que se tornar CAC. Para comprar uma espingarda. Meu Deus. Aí você me responde uma pergunta. Uma pessoa de 19 anos pode possuir uma arma de pressão de calibre .6.35? Não, por quê? Ele vai ser CAC, mas ele não pode possuir porque ela só pode ser nível 3. Que é o atirador. Inclusive, é até bom a gente tocar nesse assunto, porque agora criou classes de atiradores. E regulou a quantidade de munição. Mas em síntese é isso. Então, por exemplo, pessoal que vai nos acompanhar, se você tem uma espingarda, ou melhor, uma carabina de pressão até 6 milímetros, tá ok. Se você tem ela acima de 6.35, a gente vai aqui empregar, Paulo, muito comum no direito, uma técnica de interpretação. Se o governo falou que eu, que tenho uma arma de fogo hoje de calibre restrito, posso tê-la em razão do ato jurídico perfeito, eu dou a dica. Se você tem uma arma de fogo, ou melhor, uma arma de pressão que dispara por mola de 6.35 e quer ir lá para a fazenda para ficar brincando, você vai levar uma cópia do decreto 11.615, esse decreto aqui do governo está aqui. E assim, Paulo, eu tenho estudado esse decreto, eu risco,
Porque cada dia eu vejo uma aberração diferente desse decreto. Mas você está falando por analogia, né? Você tá falando, não tem nada escrito. expresso falando assim, você pode ter... Na verdade, a gente está aplicando aqui o 79 que ressalvou aquelas situações que antes do decreto o Vinícius poderia vender. Então, o que eu expliquei? Até falei para o Vinícius, para ele indicar, informar o pessoal dele. É muito comum, Paulo, a gente ter uma arma de pressão, na verdade é uma carabina de PCP, né, Vinícius? O pessoal usa muito para caça. E ela expele projéteis de chumbo, 6.35, 6, 5.5. Então, o que eu oriento essa pessoa? Ele vai portar, quer dizer, o menino vai portar, ele vai portar a arma dele, vai levar ela para a fazenda para brincar, só que ele tem que levar com ela. Ele não pode esquecer a nota fiscal dela. Agora, Paulo, você tem lá um objeto que tem 10 anos, você tem a nota fiscal dele? Ele vai ter que levar a nota fiscal dela. E o decreto, por quê? Ele vai falar assim, senhor, eu tenho essa espingarda de pressão, eu brinco lá na fazenda, minha mãe atira nela, minha sobrinha atira nela, eu comprei ela para brincar, para tirar em alvo, mas eu tô comprovando pro senhor aqui que ela foi adquirida antes do decreto. Então, antes do decreto, eu ia lá na loja do Vinícius e comprava ela com nota fiscal. Hoje eu não posso comprar mais. Eu tô querendo falar pro senhor que hoje, a partir do decreto, eu não tenho mais, mas essa arma era antes. Antes eu podia ter essa arma. Isso aí é a falta de técnica desse decreto atual, do atual governo. Vinícius, entendi, Hugo. Agora, seu clube de tiro vai funcionar ou não vai funcionar? Nesse momento, o clube de tiro está deferido é que ele vá funcionar. Atualmente, a gente já tem a documentação de funcionamento em Goiânia. O daqui está deferido, a gente está aguardando a impressão da documentação. Não há nada no decreto, nas situações que impeça o funcionamento. O que ele tentou dificultar em uma série de clubes de Goiânia e tudo mais é que o clube tem que estar a menos de 1 quilômetro da escola. Então isso aí já, lá em Goiânia, deu 18 meses para regulação disso. Os clubes saírem. Então lá em Goiânia nós temos 18 clubes indoor e esses 18 vão ter que trocar de local. E não vão encontrar outro local, porque todo local dentro da zona urbana tem uma escola a menos de 1 quilômetro. Então isso aí o governo fez um puro revanchismo para tentar fechar os clubes de tiro. O Paulo tá chocado. Paulo, é isso mesmo. Hoje em Goiânia a gente tem quantos clubes de tiro, Vinícius? 18 clubes de tiro indoor e os 18 hoje, terão estilingue eu posso comprar lá? Só falta isso, né? Depende do tamanho da pedra. Porque se ela for muito grande, se for aquelas pedrinhas que o pessoal coloca em eu posso ir amanhã lá dar tiro ou não já? Não, amanhã não, mas eu acho que em breve... Tem que esperar a documentação chegar. Só a documentação chegar. Caramba. Eu só conheci a pista lá, ele deixou eu transitar lá. Mas eu nunca fiz um disparo lá, moço. Pra eu fazer disparo, eu vou... Então ele não deixa. Em outros clubes, eu vou em Goiânia... Eu acho que nem o Vinícius inaugurou a pista lá. Eu fui uma vez só em Caldas Novas, cara. E mesmo assim eu dei tiro com a... Eu fui lá fazer, na verdade, foi um teste que eu queria, o porte. E aí parece que hoje o porte... O porte eu tinha um teste de pistola e não tinha o de revólver. Eu não tinha feito de revólver. Aí já... Eu fui lá só pra fazer o de revólver. Exatamente. Não, eu fiz dois, de novo. Exato. Aí é a legislação que mudou demais, mas naquela época você podia portar, já entendendo, que eu também passei por isso, mas naquela época você podia portar qualquer arma do seu acervo. Então a Polícia Federal passou a exigir, além do teste de pistola ou de revólver também, que a qualquer momento você podia pegar um revólver do seu acervo e transitar com ele. Então é por isso que teve essa... Agora, como já caiu isso, você... Por exemplo, se você for tentar o porte hoje, se você quer o porte dessa pistola, você só faz o laudo dessa pistola. Se você quer o porte de um revólver, você faz o laudo do revólver. Vinícius, fala aqui pra mim uma coisa. Paulo, escuta mais essa do decreto. E para não dizer que eu tô agindo aqui imbuído de manifestação ideológica, escuta essa aqui, tecnicamente. Vamos esquecer posicionamento de esquerda ou de direita. Vinícius, quantos clubes de tiro tem em Goiânia hoje? Hoje tem 18 clubes de tiro indoor, né? Indoor, Paulo, você sabe, é o stand de tiro dentro da cidade. Ele é fechado e o outdoor é aquele stand de tiro na fazenda. Uhum. Então, por exemplo, aqui em Morrinhos a gente tem um stand de tiro indoor, que é o do Vinícius, que se Deus quiser vai funcionar o mais rápido possível. E aí em Caldas a gente já tem clubes de tiro lá outdoor. O decreto, Paulo, previu que o clube de tiro indoor, dentro da cidade, ele tem que ficar afastado de escola 1 quilômetro. Não pode ter um clube de tiro e 1 quilômetro ter uma escola. Uhum. E aí o governo veio com uma norma, na parte final do decreto, uma
uma disposição transitória, disse sim que os clubes atuais, é por isso que eu falo, lembra daquela questão do ato jurídico perfeito? Uhum. O cara já tem CR, o clube dele já está funcionando, com base na legislação até então vigente. O governo deu 18 meses para esses clubes se regularizarem. Vinícius, é possível alguém regularizar um clube de tiro hoje em Goiânia? Paulo, imagina que num quilômetro, num raio de 1 quilômetro, nos grandes centros urbanos, você acha que vai ficar algum clube de tiro aberto? Só se fechar a escola, né? Só se fechar a escola. E aí tem mais um detalhe. Qualquer tipo de escola. Autoescola se enquadra nisso. Autoescola. Curso de inglês. Se CCIA, enquadra. lembra do CCIA? Não. Curso de inglês encaixa nisso. Escola Kumon, de educação infantil, Kumon, tudo se enquadra. Ué, então não tem jeito, não. Aí Só falta também aula particular em casa, né? Professor particular, né? De piano também, será? Eu fiz aula de música. Eu fiz aula de música aqui em Morrinhos muito tempo na casa da professora. Mas se for Esqueci uma o nome escola dela. de música, se enquadra como escola. É o revanchismo que a gente tá vendo. Mas, Paulo, assim, eu queria... A gente falou aí dos pontos negativos, eu queria ressaltar também que ainda é possível. E a gente, a partir dessa legislação, a gente ainda encontrou maneiras da gente praticar o tiro esportivo. Vou até falar um dos casos que o CAC, ele pode levar menos acervo para correr menos risco para o clube de tiro. Lógico que ele tem que levar essas armas desmuniciadas, mas ele pode alugar armas lá. A gente já está transferindo algumas armas para cá, para deixar disponível no clube. Tem algumas possibilidades ainda de manter o esporte. Pessoal, a gente começou a falar da categorização dos CACs. No decreto, ele categoriza os CACs. Uhum. Prometeu muito que ia voltar na época do Temer, da Dilma, com a legislação. Só que ele piorou, porque naquela época, que eu já era CAC, a minha primeira arma foi de calibre restrito. Só que hoje ele só permitiu o calibre restrito para nível 3. E aí, o que o nível 3 é obrigado? Ele é obrigado a fazer 20 habitualidades por ano e praticar de 6 competições? 6 competições e 2 a nível nacional ou estadual, correto? O nível 2? Nível 3. O nível 3 tem que ter nacional ou internacional. Ou internacional. Ou internacional. Duas. Isso. Aí o pessoal tá muito assustado, os atiradores e tudo mais, mas eu vou dar um exemplo aqui. A gente tendo aqui em Morrinhos um clube de tiro funcionando, 20 habitualidades, cara, tranquilo isso aqui. Pra quem gosta, ir 20 vezes no clube é tranquilíssimo. 20 por ano? 20 por ano. 20 por ano. Nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 Tem que meses. ter 20 idas do clube. E outra coisa, a gente vai sediar competições internacionais, estaduais e municipais. A gente vai sediar aqui, a gente já tá tudo no nosso planejamento, sediar. Então, assim, vai ser possível você ter o fuzil de volta. Lógico que a burocracia vai ser bem maior, a dificuldade bem maior e nada, e assim, tecnicamente nenhuma justificativa. Inclusive tem inúmeras interpretações neste decreto. Vou te dar um exemplo. Carabina calibre 9mm. Hoje é permitido no decreto. A pistola restrita, carabina calibre 9mm permitido. Ou num limbo, né? O que não é proibido é permitido, concorda? Sim. Então, eles deixaram esse limbo aí. Esse decreto vai mudar. Eu não vejo sentido isso aqui mudar. Isso aqui tem muito erro de português, cara. Isso aqui tem erro de português. Exatamente. Tem erro de formatação de documento. E aí, Paulo, você vai me perguntar assim, vamos lá, eu não quero filiar um clube de tiro, eu quero ir lá esporadicamente, lá no Vinícius, pagar uma pista, a gente fala pagar uma pista, o Vinícius cobra R$50 pra você ir lá disparar. Ou então eu não quero competir, 70. Quanto tempo? O tempo é livre. Ah, é? Você pode ficar lá, não é nada... Aí eu vou te falar assim, é possível ser CAC? Não. Sabe por quê, Paulo? A legislação hoje, para o nível 1, começa com 3 níveis. Nível 1, ela obrigatoriamente fala que você tem que estar afiliado a um clube de tiro. E detalhe, que esse clube seja federado ou confederado ao tiro desportivo, o tiro como esporte. Seu é? Sim. Então, o que acontece, Paulo? Eu tenho que estar afiliado. O governo, o que ele faz? Ele está limitando o acesso, porque ele encareceu. Porque assim, o poder aquisitivo nosso não é alto. E assim, nem todas as pessoas têm condições de pagar uma filiação. Ele tem que estar afiliado a um clube de tiro? Tem. No nível 1, ele precisa competir. Eu não quero competir. Não. Então ele vai ser o nível 1. Ele vai ter que cumprir, hoje, são 8 habitualidades. Ele vai ter que ter 8 idas no clube num prazo de 12 meses. Só que o que o governo fez? Você não quer competir, o seu nível é 1, não é? Eu vou limitar a sua quantidade de armas. Você vai ter direito a 4 armas, Vinícius.
4 armas de calibre permitido. De calibre permitido, só. Você vai ter menos munição, você vai poder comprar, se não me engano, 4.000 munições. Que se a gente for analisar, 4.000 munições por ano. Pra quem vai pro clube só pra cumprir Pois a é, eu não qualidade, sei, né? eu não tenho noção, porque se você tá falando em número aí, só 4 armas, pra mim, cidadão comum, eu gosto de tiro, gosto, mas assim, pra mim, eu nem almejo ter 2, pra mim não perde, acho que a maioria dos cidadãos que querem arma de fogo, a maioria, acho que quer mais pra autodefesa, né, e claro, pra ter autodefesa, você tem que treinar. Tem que Você tem que treinar. É treinar. isso que o governo está dificultando, que eu acho que o mais Aí, complicado. É assim, só contando uma historinha aqui rapidinho. Por que eu entrei nesse mundo, cara? Eu queria uma arma para minha defesa e comecei a pesquisar a legislação. Como é que eu vou ter uma arma e poder praticar tiro com ela? Foi aí que eu já entendi, cara, essa arma para defesa eu vou ter ela, mas eu já vou entrar como atirador esportivo, porque é a possibilidade de eu conseguir usar. Eu que era um cara que nunca tinha dado um tiro na vida. Eu comecei a ser CAC sem dar um tiro na vida. Então eu já quis ser CAC por aí. E é o que o governo está tentando restringir, porque deixando caro aquele assalariado, aquele cara que com menos posse, ele vai ter mais dificuldade para poder treinar e defender sua família. Então esse governo aí está querendo destruir também a possibilidade de quem tem. Aí menos entra naquela recursos. questão, Paulo, que eu te falo, o que o governo quer? Ele quer restringir. Então, a gente vai ter que trabalhar, sentar e analisar. Pô, eu quero arma para minha defesa pessoal. Eu não quero ser CAC, eu não quero ir pro clube de tiro. Eu não posso ficar afiliado a um clube de tiro, meu amigo. Você não pode se tornar um caçador e um atirador esportivo. Você vai ter que ficar com a arma da PF, para defesa pessoal de calibre permitido, lá na sua casa. Se entrar alguém lá, você reage à agressão e cessa essa agressão. E eu não posso levar ela pro clube de tiro. Aí que tá, você vai poder levar ela, porque na instrução normativa número 200, atualmente, da Polícia Federal, que ela está sendo, inclusive, editada para ela aguardar correlação com esse decreto, ele prevê a gente transportar a nossa arma da PF, Paulo, desmuniciada, munição para um lado, arma para o outro, e em algumas situações, por exemplo, a gente levar no armeiro, Paulo, sua arma deu problema, você tem que deslocar para ela para um armeiro, que é aquela pessoa que é especialista em arma de fogo, e para você ir para o clube, para você treinar, porque, Paulo, imagina, você tem uma arma de fogo em casa e o disparo que você pode fazer é no alvo, na agressão sua, porque você não pode chegar na sua casa e falar assim, opa, eu vou fazer disparo de arma de fogo aqui. Inclusive teve um caso aqui em Morrinhos, recentemente aqui no estado de Goiás, que o indivíduo estava no lote, do lado da casa dele, fazendo disparo de arma de fogo, de calibre restrito. Hoje, na época permitido, né? Aí os policiais chegaram lá, indagaram ele dessa arma de fogo, e foi uma denúncia, né, Vinícius, se não me engano, e ele falou assim, que ele estava fazendo disparo. Ele virou e falou assim, eu posso fazer disparo de arma de fogo, porque eu tenho minha documentação, eu sou legal. Negativo, filho. Hoje você pode fazer disparo de arma de fogo, se não for no alvo para você reagir, você só pode disparar em local apropriado, qual seja, clube de tiro. E diga-se de passagem, tá demorando sair esse negócio, viu? Porque assim, depois, claro, né, depois do Bolsonaro aí, cara, eu mesmo, um monte de cliente meu interessou, indiquei pessoas na época lá, e até os policiais aqui mesmo, cara, amigos meus, falaram assim, cara, a gente não tem um clube de tiro, até que parece que na Polícia Civil, eu conversando com ali, parece que tem um espaço para ter. Aí tá conversando assim, quanto que é para montar um, cara, assim, precisaria de uns 200 mil para terminar para colocar uns, acho que era só 2 pistas que fala. Eu falei, o governo vai dar, né? Então, aí ele acho que até comentou, não, mas tem um que tá quase saindo. Exato, a gente já tá aí nessa luta, inclusive até antes aqui do podcast conversando com seu pai, a gente tá lutando isso aí já há uns 3 anos, até um pouco mais. Mas a gente tá nessa luta aí e Paulo, assim, a gente encontra nesse caminho aí, que é um caminho árduo, pessoal, o Lula acha que clube multiplicou, mas é um caminho árduo, a gente tá nessa luta aí há muitos anos. Aí, Paulo, assim, a gente encontra, igual encontrou seu pai, no caminho lá como secretário, na prefeitura, que quer ajudar. E a gente encontra gente também que quer não ajudar e quer atrapalhar. Eu falo que no momento que eu realmente decidi agir tudo para a construção do clube, a gente teve muita dificuldade aqui na prefeitura, a gente demorou um tempo grande para conseguir começar a construção, a gente correu bastante,
Para tentar protocolar antes da saída do Bolsonaro, a gente conseguiu protocolar, mas mesmo assim o Lula suspendeu o processo que estava rodando. Eu tenho um perfil que eu não desisto, sabe? Eu sou um cara atentado mesmo. Então eu adquiri um clube em Goiânia para viabilizar a abertura do clube aqui, graças a Deus, com a bênção de Deus e os nossos esforços aí, o clube está deferido e agora é só tempo de ter a documentação. Mas para os morrinhenses aí, a gente já tem pista em Goiânia que dá para fazer uma jogada legal, o pessoal ir lá e utilizar, e tá afiliado, e tá mantendo. Vou fazer a pergunta de novo, então, aproveitar, porque eu sempre me criei essa dúvida. Daqui para Goiânia, eu posso ir? Pode ir. Eu, nessa atual circunstância minha, com a arma que eu tenho, eu posso ir lá pro seu clube de tiro com a minha arma? Aí a gente só tem que analisar, que a gente não sabe exatamente, como você não mostrou os documentos, se ela é no CR ou não. Mas independente disso, ele consegue, né, Vinícius? Você consegue das duas formas. Se ela tiver no CR, a sua guia provavelmente é de 3 anos e vai estar válida, você não precisa tirar uma guia específica. Se ela for da Polícia Federal, você consegue via Polícia Federal. Então, mas eu tenho que tirar antes. Você tem que tirar antes. Que é uma burocracia relativamente fácil. A gente lá na loja, a gente tem todo o caminho para se eu quiser eu te ligar lá, se você tira para mim esse pelo menos a primeira vez você vai ter que ir lá levar documentos, etc. Lá onde? Seu cadastro lá na loja. Lá na loja a gente faz tudo em lá. Goiânia? Não, aqui. Na loja aqui. Mesmo se eu quiser ir lá em Goiânia. E lá em Goiânia a gente faz tudo por aqui e você transporta essa arma para lá. Eu queria pedir aqui a oportunidade, Paulo, assim, para até contar um pouquinho como é que a gente surgiu, né? Uhum. Eu sou um cara extremamente cristão e atuante aí. Foi meio que tem gente que não acredita, eu conto isso pouco, mas é um chamado de Deus mesmo para possibilitar você, Paulo, você é um cara cristão, você é um cara que quer defender sua família, a te possibilitar isso. Por quê? A loja chama instinto defensivo. O que a gente quer? A gente quer te dar a possibilidade de aguçar esse instinto que você tem de defender sua família. Então, a gente trabalha no âmbito, e aí a gente foi criando, a primeira coisa, a gente te ajudar na documentação. Você não tem conhecimento de tudo, a gente está lá para te ajudar nessa documentação. A gente consegue te vender arma e munição e tudo mais. E a gente, agora, por último, e também já era desde o início, o nosso propósito, né? A gente também criou o Clube de Tiro. Que o Clube de Tiro, na verdade, é Buffalo Guns, que é o quê? É um búfalo que tem armas. Por que o búfalo? O búfalo é um animal extremamente forte, ele é territorialista, ele está ali para defender o seu espaço, e a gente lá, o nosso intuito com o Clube de Tiro é treinar búfalos na defesa da família. Então a gente tem esse propósito aí, trouxe aqui para Morrinhos, a gente tem um braço lá em Goiânia também para ajudar nesse sentido. E só uma ressalva aqui, a gente ajudou muito, não posso falar caçador, né, mas muito manejador da fauna exótica, que é o javali, que é uma praga que tem na nossa região. Todo mundo já viu falar do javali aqui. A gente ajudou muita gente a contornar essa praga, porque às vezes a pessoa tinha intenção, tinha vontade, a praga estava chegando na sua casa e a gente ajudou nessa parte de documentação, que foi uma surpresa enorme, a quantidade de gente que tinha nesse meio e a gente ajudou com documentação, com possibilitando. A gente leva a pessoa em Goiânia, faz os laudos, providencia tudo. Você já tem valor, Vinícius, de quanto que vai, quando que seria para ser, é sócio que fala? Sócio. Filiado. Paulo, eu não queria entrar nesse meio não, mas eu acho que o Vinícius tinha que jogar um cupom de desconto lá, e quem seguir as redes sociais aqui do Paulo, YouTube, acompanhar esse podcast, ele lançar um cupom de desconto lá. Aproveitar. Gente, eu tô fazendo merchandising pro Vinícius aqui, Paulo, porque na verdade eu tenho... Já olha pra câmera já. Vou olhar aqui, gente. Faz uma dancinha também. Eu tô fazendo essa merchandising aqui pro Vinícius, porque, Paulo, meu intuito é o quê? Eu vou fazer um curso de PSC, minha intenção é que o Vinícius seja meu patrocinador master, eu vou levar o nome do clube do Vinícius pra todo esse Brasil, vou virar atirador de PSC. Então é o seguinte, gente, hoje, pra ser atirador, requisito, obrigatório ser filiado. Então vamos aproveitar, vamos filiar lá no clube do Vinícius. Paulo, você já imaginou? Você vai lá, leva sua esposa lá em Goiânia, vai passear no shopping, você é filiado com um clube
em 2 locais. Você pode filiar em Goiânia e Morrinhos. Então, por exemplo, hoje eu vou lá em Goiânia. Filiação Vou passar lá no... Pagando um valor só? Ai, que legal, Paulo. Exato. Vou passar lá no Vinícius, amor. À tarde você pode ir lá pro shopping, comprar, passar meu cartão e eu vou lá pro Vinícius. Vou cumprir minha habitualidade, o sistema, o decreto me exige, e vou tirar, vou cumprir minha habitualidade. Ô, Paulo, lembrando que é assim, ó, igual você falou, você manda mensagem, ele providencia, e o filiado, o Vinícius vai falar aqui, mas tem várias outras coisas, desconto em arma, desconto em munição, a depender do plano, né, Vinícius? Exato. Então, assim, tem 3 planos lá que a gente utiliza para você ser filiado. A gente tem o plano básico, o plano Gold, né, que a gente chama de plano Gold, que ele é praticamente aquele para você manter ali no nível 1. Ele tem direito das habitualidades obrigatórias, você tem descontos e tudo mais. Desconto, se você quiser ir além das obrigatórias, tem desconto e tudo mais, que ele está no valor de R$500. Fala Ixi, chegou pode já, falar. o Leonardo não tá aqui, hein? O Leonardo tá aqui, o pessoal até na rua, Paulo, briga comigo, porque quanto que tá a arma assim, a munição e tal? Eu falo, cara, não me aperta não, que eu não lembro de cabeça não. Então eu não vou falar valores não, porque eu não lembro. Então a gente tem o plano Gold, que é o primeiro plano, que ele é aquele para você manter o CR, aquele cara que quer manter o CR. A gente tem o plano Platinum, que ele já é adicional, você já tem desconto em munições, que é para aquela pessoa que realmente vai mais vezes no clube, ele já tem a pista ilimitada e tudo mais, e a gente tem o plano Full, que ele tem desconto em armas e munições. Então é para aquele cara que quer aumentar o acervo, quer competir bastante, que é o caso do Hugo, sabe? Que é o plano Full lá, que tem o direito. É bom, hein? Aí ele tem, por exemplo, essas guias e despachos e compras de novas armas, uma série de documentação que também já está incluso nesse plano. Todos os planos valem para os dois? Todos os planos valem para os dois. Você pode usar aqui e pode usar em Goiânia. O bom do plano Full, o Paulo, é que uma vez por mês, está previsto lá no contrato que a gente assina, o Vinícius convida a gente para ir lá na casa dele, ele faz um churrasco e gente full. Para advogado tem desconto? Eu acho que a OAB não tem um desconto não, se tiver a carteirinha da OAB? Não tem, Vários mas, lugares tem, hein? Mas vamos Você fazer convém, agora, ué. nesse momento. Ué. Ó, presta atenção aqui, galera. Ó. É promoção. Você atiçou o homem, tá vendo? Exatamente. Para quem aqui é seguidor do Paulo, que tá vendo esse podcast aqui, a gente vai dar 10% para quem falar que tava vendo o podcast aqui. Para terminar aqui, cara, de pronto eu queria agradecer imensamente, antes dos meus convidados aqui, agradecer o Container Gastrobar. Nossa senhora, sou horrível para falar isso não. De novo. Cara, terminando aqui, finalizando, então, agora eu quero agradecer, primeiramente, antes de agradecer os convidados, o Container Gastrobar, consegui falar o nome, que ele doou aqui, que ele está incentivando a gente aqui a fazer o podcast, trouxe uns chopinhos pra gente aqui, já recolheu, mas trouxe pra gente, deu certo, a gente vai tomar mais um pouco ali agora mesmo, tá? E, claro, né, agradecer o Vinícius e o Hugo, né, por conta dessa palestra que eles tiveram aqui, um tanto quanto técnica, admito, né? Mas eu até acho que estou pensando em trazer eles de novo aqui com um pouco mais... nesse segundo momento, que vai ser um pouco mais descontraído, né? E vou tentar até pedir o chopp antes, né? Para dar uma descontraída, porque o chopp foi durante aqui a conversação nossa aqui, talvez não surtiu o efeito necessário, que era o relaxamento, tá bom? Mas é isso. Bizu Criminal, tá bom? Agradece nesse momento, Paulo de Tarso, advogado, sempre tentando ficar na vanguarda de determinados assuntos interessantes aqui. Um abraço.